Saravá, seu Zé Pilintra. Eu vejo o malandro como aquele que sabe andar em qualquer caminho e falar com qualquer pessoa. É aquele que sabe se virar. E na nossa caminhada existe muita sombra. E eu não estou falando de sagrado feminino. Malandro é aquele que sabe andar e se comportar numa festa, e sabe andar e se comportar num beco escuro. Ele sabe conversar com pessoas que fazem maldade, e ele sabe conversar com pessoas que fazem bondade. Aprender com seu Zé Pilintra é entender como transitar na Terra, sem julgar ninguém. Entendendo que cada um tem a sua escolha, consciente ou inconsciente. Muitas pessoas fazem maldade porque se apegaram a uma dor eterna. E essa dor é tão grande que essas pessoas acabam querendo transferir para todo mundo que cruza o caminho delas. Eu vejo quem faz maldade como portador de uma enorme dor, tão grande que não consegue guardar ela só para si. Ela transborda nas ações, ela transborda nas palavras. E um malandro, quando encontra alguém que é do mal, abençoa. Porque entende que é só abençoando que a gente joga um pouquinho de luz ali naquela dor. E com isso, quem sabe a gente consiga ajudar um pouquinho aquela pessoa que está tão inconsciente e tão dolorosa que só sabe espalhar dor para o mundo. Falar com uma pessoa abastada, que tem muito dinheiro, falar com uma pessoa que não tem o que comer, transitar nesses dois mundos é só para quem sabe se virar. Porque às vezes a gente se ilude com um reflexo que está completamente deturpado da verdade. No ritual, na hora que eu cheguei, o fogo estava queimando aqui e estava refletindo no violão que estava ali. E eu percebia que não era o mesmo fogo, que eu estava vendo era só um reflexo dele. Ele não esquentava, ele não iluminava. Na realidade, ele estava sendo iluminado. E às vezes a gente vai tanto pelo brilho das pessoas que estão sendo iluminadas, que a gente não percebe que aquela luz não é delas. E quando a gente percebe, a gente julga a pessoa. A gente não se percebe enxergando sobre véus, ou sob véus. E o seu Zé, ele vem ensinar pra gente a enxergar a realidade e entender que todos nós temos escolhas. Desviar num caminho de sombra é uma escolha. E às vezes essa escolha é que vai fazer com que o resto da minha caminhada seja positiva. Porque quando eu deparo com uma dor, eu posso me afundar nela, ou eu posso abençoar e passar adiante, e seguir. E não é fácil, porque a gente fica buscando o tempo inteiro vingança, a gente fica buscando a lei do retorno aplicada, a gente fica esperando a nossa vida, pausando a nossa existência, para ver o outro sentir a mesma dor que ele me causou, sem perceber que a dor que já está lá é muito maior do que aquele que ele pode me causar. Porque se eu seguir um caminho reto, sem desviar, mas com intenção de saber aonde eu vou chegar, eu preciso entender que eu vou passar por abismos, eu vou passar por montanhas. E às vezes, se eu perco um pouquinho de tempo, paro, respiro e recalculo a rota, eu percebo que para eu chegar no mesmo caminho, tem várias estradas. Várias. Que às vezes eu vou perder 5 minutos a mais, talvez, mas vai ser muito mais fácil e menos doloroso de caminhar. A teimosia não faz parte da malandragem. Porque o teimoso, ele foca ali e ele quer passar por cima de tudo como um trator. Se está me atrapalhando, se está me desviando, se está fazendo qualquer coisa, é porque eu não quero. E o querer é do ego. Quando a gente percebe que aquilo está ali
porque de alguma forma eu precisava passar por aquilo, e eu respeito cada caminhada, mas eu tenho as minhas escolhas em desviar. Eu tenho as minhas escolhas em abençoar. Eu tenho as minhas escolhas em recalcular essa rota. Entender que às vezes para chegar onde eu quero, ontem eu posso ter ido muito fácil, mas hoje pode estar interditado. Isso a gente passa todos os dias. Às vezes a gente tem um longo percurso para o trabalho, todos os dias a gente faz em meia hora. De repente, eu já estou na estrada há 1h30. Só que eu sou tão teimosa que eu não penso em pegar outro caminho. Eu vou por aqui todos os dias e eu quero continuar indo por aqui. A minha pergunta é, você banca o atraso? Você banca a irritação? Você banca a negatividade que você tá ali xingando todo mundo? E às vezes foi um acidente fatal que aconteceu com alguém. E aí você passa xingando ainda. É trouxa. Não sabe dirigir. A gente não respeita a dor alheia. E a gente ainda não tem olhos de perceber que essa dor alheia causa dor por onde ela passa. Quando a gente não tem consciência, a gente sai cuspindo dor. Com as palavras, com as ações, com as atitudes. E com pessoas que não tem nada a ver com isso. Ah, madrinha, mas se recebeu, se estava no meu caminho é porque atraiu. Mas o ego nos traz a responsabilidade da gente saber o que sai da gente. Nós temos plena noção no dia a dia que nós somos separados do outro, quando na realidade não é. Não é assim que funciona. Mas se a gente está aqui para viver a individualidade, a gente precisa começar a adquirir responsabilidade por aquilo que a gente faz. É claro que a gente tem que se perdoar, porque nem sempre é fácil. Aliás, para mim é uma das coisas mais difíceis de fazer. Essa reforma íntima, de entender que nem todos os dias eu tô bem. Nem todos os dias eu tô fofinha, nem todos os dias eu tô amorosa. Nem todos os dias eu consigo transmitir esse amor que está dentro de mim para todo mundo, porque talvez naquele dia eu esteja a pura dor. Mas quando a gente está a pura dor, é o momento da gente se calar, olhar para dentro e buscar a cura. Porque se tem uma ferida aberta, é nossa responsabilidade curar. Não adianta a gente tentar transferir para o outro, para aquele que causou a dor, ou para aquele que anda no mesmo caminho que você, esperando que ele entenda e que ele te cure. Porque ninguém tem essa chave, só a gente. É a gente que sabe o ponto exato onde dói. As pessoas, por mais empatia que elas tenham, elas não conseguem sentir a nossa dor. Aonde dói exatamente? Eu vejo pessoas que ajudam no processo de cura das outras como seta. Porque elas viveram um caminho que às vezes foi de tanta dor e elas superaram. E aí elas partem para um processo de mostrar para os irmãos que estão passando pela mesma jornada, por onde elas conseguiram se salvar. E conseguindo se salvar, a gente quer salvar todo mundo. A gente quer ajudar todo mundo. Se a gente passou e pisou num buraco, a gente quer mostrar para todo mundo que o buraco está lá. Mas a gente não quer mostrar para quem a gente não gosta. Porque quem a gente não gosta, a gente quer mais que se lasque. Só que é aí que eu não percebo que o outro sou eu. E que se ele pisar e eu tiver responsabilidade naquela pisada, o karma vem para mim. Não vem para o outro. E karma, antes que vocês pensem que, ai meu Deus, o karma, ele é só uma lição. Porque quando a gente sente a dor que a gente ocasiona no outro, a gente respeita e aprende a não cuspir dor por onde a gente passar. Porque às vezes a gente precisa sim estar no lugar do outro para perceber a dor que eu causei para ele. E o universo é tão sábio que se for necessário passar por essa lição, ele vai colocar essa lição no nosso caminho. A gente desviando ou não. E é aí que o malandro ensina a gente a abençoar.
Eu tenho uma conexão tão forte com o seu Zé, desde criança. E é engraçado que às vezes eu entro numa loja de Umbanda, tem sempre o seu Zé gigante na porta, né? Vai eu passar sem pedir bênção. Ele não deixa nem eu lembrar o que eu fui comprar. E aí eu respiro, eu falo, nossa, peraí. Aí eu volto, só bênção, seu Zé. Porque malandro respeita. E ensina a gente a respeitar. O padrinho falou uma coisa, acho que tem uns dias pra trás. Ele falou assim, não é o Exu que trabalha pra mim, sou eu que trabalho pra ele. Ele que sabe como guiar o meu corpo na hora que a gente vai fazer um passe, um descarrego. Ou falar palavras que vão ser essa seta na vida das pessoas. E quem conhece Exu no dia a dia sabe que geralmente não é tão fofinho. Geralmente essas palavras dão um sacode que a gente ou vai pra frente ou vai pra frente. Ou ele pode vir um tapinha nas costas ou um chute na bunda. E aí a gente começa a perceber que o amor nem sempre é manifestado no colinho. Quando eu percebo a força de alguém e eu vejo que essa pessoa está de mimimi, eu sou a primeira a dar bronca. Quem convive comigo todos os dias sabe. Eu dou uma de Márcia Fernandes e falo, para de ser louca! Que lugar é esse de mimimi, de coitadinho que você tá me pedindo colo? Não vou dar. E por que eu não vou dar? Por maldade? Não! Porque às vezes a pessoa... Sabe aquele meme que a criança tá deitada e quando ela levanta na piscina ela dá pé? Mas ela tá deitada, ela tá desesperada. Quando eu vejo essa situação no dia a dia, eu sou a primeira a falar, levanta! Levanta! Porque às vezes a gente não consegue olhar ao redor, enxergar a verdade sem véu. A gente não para prestar atenção se aquilo é real ou se o que eu tô vendo é um reflexo deturpado, que não é verdade. E o malandro, se ele não sabe o que é verdade, se ele não percebe o que é verdade, ele abençoa e segue o caminho. Ele não fica tentando fuçar para ver se é, para ver se não é. Ele sabe caminhar num beco escuro, cheio de malandro, que se diz malandro, mas que na realidade só quer fazer maldade para as pessoas. E ele não fica. Porque ele sabe onde é o lugar dele. E o lugar dele é onde ele escolhe estar. Seu Zé nos rituais de ayahuasca, ele aparece de fininho. Quando você percebe, ele tá lá. Você fala, mas aonde surgiu? Esse homem estava aí o tempo inteiro. E quando você percebe, você vê que ele estava ali o tempo inteiro, mas você não viu. E nem sempre a gente vai ter essa percepção, porque o nosso foco vai estar em outras coisas. Mas perceber que a espiritualidade está conosco o tempo inteiro é fé. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não ouça, mesmo que eu não veja, tem sempre lá um guardião comigo, tentando soprar no meu ouvido. Ali na frente tem um buraco. Mas às vezes a gente toma uma posse de arrogância, de que eu não preciso de ninguém. Ou eu faço as minhas próprias escolhas. E o que ele faz? Deixa. Deixa. Isso não é maldade. É fazer você aprender da forma como você escolheu. Ele honra o nosso livre-arbítrio. Para quem navega no caminho da espiritualidade, as pessoas tendem a, quando acontece alguma coisa ruim, falam, mas como assim as entidades não me falaram? Como se as entidades fossem os nossos escravos. Não são. Aquilo que a gente tem que aprender, a gente vai aprender sendo médium ou não. E quando eu falo sendo médium, eu tô falando exercendo a espiritualidade, tá? Porque pra mim todo mundo tem mediunidade. Porque todo mundo é um espírito encarnado. E mediunidade pra mim é só a gente entender que todo mundo é capaz de se conectar com a espiritualidade, com aquilo que não é palpável. A gente faz isso no campo das ideias todos os dias. A gente faz isso com o vento todos os dias. E a espiritualidade é a mesma coisa. Ela existe, é aquilo que muitas vezes a gente não vê, mas que está lá o tempo inteiro.
Só que o meu foco, se não estiver nisso, eu não vou ver. Aprender com os malandros é aprender a se virar. Aonde quer que a gente esteja. A gente estando no fundo do poço ou em cima de um pedestal. Ele sempre vai falar, olhe a verdade. Qual é a verdade? É uma arrogância porque você conquistou coisas materiais na sua vida? Mas quem você é de verdade? Quando a gente sabe quem a gente é de verdade, a gente corre atrás do prejuízo, a gente perdoa, a gente liberta, a gente desvia dos caminhos. Porque todo mundo que sabe quem é de verdade sabe onde quer chegar, ou pelo menos está no primeiro passo para isso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer evoluir. Quer estar melhor, quer ser mais feliz, quer ter uma vida abundante. Mas para isso a gente precisa aprender a deixar as inverdades para trás. As mentiras que a gente acredita. De que a gente não é próspero, de que a gente não pode ser saudável. E quando a gente deixa essas inverdades para trás, essas realidades começam a acontecer na nossa vida. E o malandro, por mais que ele não saiba quais são essas verdades, ele abençoa. Ele pede a bênção dos mais velhos, ele brinca com as crianças, ele protege os indefesos e ele anda onde ele quer andar. Na luz, na sombra, no dia, na noite. Ele sabe se divertir, ele sabe ser sério, porque ele entende que tudo isso faz parte de um ser humano. E é isso que a gente está aprendendo aqui, a ser humano. Queria agradecer a presença de vocês, por esse ritual sagrado, e que nos mostrou como é caminhar na luz e nas sombras, sem ter medo das nossas próprias sombras, enxergando ela de uma forma real e partindo para a ação da cura. E por que não é, ou a gente acreditou que não podia ser divertido? A gente pode se curar sambando, a gente pode se curar dançando, porque a alegria é uma cura que vem de dentro para fora. E ela ajuda a deixar tudo mais leve. A pior dor do mundo, se ela for banhada de alegria e de fé, começa a cicatrizar. Não tenham dúvida disso. Então, gratidão pela presença de vocês. Que vocês voltem e saiam daqui muito melhores do que chegaram. E uma boa jornada para todos. Arro! Arro!